Olá, gente! Nós vamos falar agora neste vídeo sobre questão de desenvolvimento e qualidade de vida. Vamos falar sobre as questões raciais e sobre como é para ser um país desenvolvido. O Brasil tem um sonho de ser desenvolvido há muito tempo. Só que para a gente ser desenvolvido, a gente precisa partir de algumas premissas, de algumas bases que ainda estão falhas no nosso país. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Dessa forma, a gente precisa entender o passado e o presente do país para a gente conseguir projetar um futuro de qualidade, um futuro de desenvolvimento para o nosso país. E aí isso explica muito do que nós estamos atravessando atualmente, ano de 2024. Antes de 1500, o Brasil era habitado somente pelos povos indígenas. Isso mudou radicalmente a partir ali do dia 22 de abril do ano de 1500, com a chegada dos portugueses neste território. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Brasil começou a sua história a partir de 1500, de outro ponto de partida que não o que nós tínhamos anteriormente. O nosso ponto de partida era ser colônia de exploração de Portugal. E Portugal era, na época, uma das grandes potências europeias e, partindo desse princípio, nós estávamos aqui para servir o Estado português, o Estado da metrópole portuguesa, com as nossas matérias-primas. E o país colonizador é aquele que vai querer maximizar o seu lucro e minimizar os seus gastos. Como então que ele vai minimizar os gastos na exploração de sua colônia? Ele vai fazer isso utilizando das formas mais primitivas de exploração. Digo aqui o trabalho escravo. O trabalho escravo não é de ampla forma remunerado. Com o trabalho escravo não sendo remunerado, o que nós temos aí? Uma economia financeira enorme. E aí se vem de Portugal para a colônia no Brasil, se exploram os recursos minerais, se exploram os recursos vegetais, se exploram os recursos animais, suga-se a riqueza do território, leva-se para fora e não tinha nenhuma geração de ganhos para o Brasil. E sim, todos os ganhos para Portugal. Isso é lógico, porque a lógica aí era para a exploração de matéria-prima e a exportação de toda essa matéria-prima in natura, sem qualquer tipo de beneficiamento. Essa exploração se deu com a tentativa de se utilizar a mão de obra escravizada indígena e depois de se utilizar a mão de obra escravizada africana. Nós já temos aí diversos tipos de violações, mas toda essa mão de obra foi trabalhada dentro de um contexto de exploração, de monocultura e exploração a partir de grandes propriedades que nós vamos chamar a partir daqui de latifúndios. Então, a fundação econômica brasileira, qualquer que tenha sido a matriz econômica, estamos falando aqui do ouro, da prata, da cana-de-açúcar, do café, da criação de gado, entre outros produtos.
Nós estamos falando aqui então da monocultura de exportação em grandes propriedades com concentração de renda para Portugal e concentração de poder político nas mãos da elite que tinha as suas benesses, os seus benefícios aqui no Brasil, com permissão, com autorização, com apoio de Portugal. Então nós nos desenvolvemos economicamente, desenvolvendo Portugal durante 322 anos. 322 anos. De 1500, na verdade 1530, mas a partir de 1500, que é o marco português, até 1822, data de nossa independência. As independências do nosso entorno fizeram com que as ex-colônias espanholas se dividissem numa multiplicidade de países. E por que o Brasil permaneceu um bloco único? Por que nós nos tornamos o maior país da América do Sul atualmente? Nós nos tornamos o maior país da América do Sul, primeiro com a política expansionista portuguesa, em busca de suas ampliações de riquezas, ampliações de explorações e ampliações territoriais sob os seus domínios. E no momento em que se planejou mais definidamente como seria a independência do Brasil nas mãos do filho do rei de Portugal, no caso Pedro de Alcântara, que mais tarde se tornaria Pedro I, ele fez um acordo com as oligarquias brasileiras de todas as regiões do país. Ele manteria esse bloco único, porque qual foi o grande fator que unificou as elites, as oligarquias, as mais espalhadas regiões brasileiras? Nós tivemos as elites brasileiras se unindo por conta de lucro e se unindo por conta da mão de obra escravizada. O comércio de escravizados, ainda de maneira legal, fez com que o Brasil permanecesse uno. Tá. 7 de setembro de 1822, marco da nossa independência política diante de Portugal, nós passamos a ter uma pequena mudança no contexto dito anteriormente. Que mudança foi essa? A mudança que nós temos a partir de agora é que o lucro que ia para a coroa portuguesa não vai mais. O lucro agora vai para a coroa brasileira, para a monarquia brasileira, para a coroa brasileira, para as mãos de Dom Pedro I, mas depois, mais posteriormente, para Dom Pedro II. E aí o que nós temos de permanências? Praticamente tudo. Mão de obra escravizada, poder concentrado nas mãos dos latifundiários, dos grandes donos de terra, exploração de monocultura e uma ampla gama de novos cidadãos brasileiros sem direito algum. Nós tivemos a nossa primeira Constituição em 1824 e essa Constituição praticamente garantiu as bases do que seria o crescimento do Brasil a partir dali. E aí nós tivemos em 1850 outro marco importante, a Lei de Terras, que impediu e controlou quem deveria ter a posse das terras no Brasil
Lembrando que o Brasil neste período era extremamente agrário, a maior parte da população brasileira ainda vivia na área rural. As nossas cidades eram muito pequenas, muito inexpressivas, pouco influentes no sentido do poder político. E assim foi o período imperial brasileiro, que tão curto foi que durou de 1822 a 1889, com a proclamação da República dada um ano após a libertação dos escravizados. Libertação essa que não trouxe direitos, não trouxe benefícios para a população negra que estava ali sendo liberta, não gerou nenhum tipo de reparação histórica para essa população negra que agora liberta estava sem rumo e sem direitos, sem moradia, sem acesso a emprego, sem acesso à educação de qualidade ou educação suficiente para dar o mínimo de vida para a população negra. E aí a gente vai para a próxima etapa, que é o Brasil República. Brasil República se divide em vários períodos, mas eu vou tentar resumir aqui para o vídeo não ficar tão longo. Primeira República, República da Espada. Nós tivemos dois governantes militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Basicamente, a estrutura brasileira permaneceu a mesma do período imperial. O poder concentrado nas mãos da elite e o poder controlado no topo da sua cadeia, no topo da sua gestão, por militares. Entra o primeiro presidente civil, presidente Prudente de Moraes, daí o nome daquela cidade, Presidente Prudente. E dali nasce a República do Café com Leite, rivalizando as oligarquias e concentrando o poder em apenas duas oligarquias, a oligarquia mineira e a oligarquia paulista. Minas produzia muito leite, tinha uma produção pecuária muito forte, e o estado de São Paulo tinha a produção de café muito importante para a economia de São Paulo e a economia do Brasil. E eles ficavam se alternando no poder, um indicando o outro, uma oligarquia indicando a outra, isso até 1930, com o voto de Cabresto. Os votos para manutenção das oligarquias locais. Oligarquia não permite o desenvolvimento. Oligarquia permanece o Brasil sendo um país agrário exportador, exportador de matéria-prima para outros países, até 1930. A partir de 1930, nós tivemos a chegada de Getúlio Vargas no poder, que ele governou por 19 anos, primeiro um bloco grande de 15 anos, e depois um bloco menor de 4 anos, que seria de 5. Mas dentro deste período nós tivemos a aprovação das leis trabalhistas, a criação da Companhia Vale do Rio Doce, a criação da Petrobras, o voto feminino, a consolidação das leis do trabalho com a CLT, e nós tivemos um princípio de industrialização do Brasil. E aí nós lançamos as bases para sair dessa produção agrária exportadora como única no Brasil, e tivemos um princípio de industrialização. Aí nós tivemos um período democrático ali com Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek de Oliveira, não necessariamente nessa ordem, com João Goulart, com Café Filho, com Eurico Gaspar Dutra. Experimentamos aí o nosso primeiro período democrático, nossa primeira experiência democrática, e nesse período a gente
se tornou um país que ampliou, de certa forma, a sua malha industrial, mas sem muitas mudanças em relação ao financiamento do poder. O financiamento do poder permaneceu sendo de poder oligárquico, agrário. E aí nós tivemos a década de 60 com grandes mudanças no nosso contexto histórico. Pois então, na década de 60, nós tivemos um auê na nossa política, com o golpe de 64 dado pelos militares novamente voltando ao poder. A abertura do período republicano se deu através de golpe militar e houve uma retirada enorme de direitos que estavam começando a ser desenvolvidos nas 3 ou 4 décadas anteriores. E este período também da década de 60 e década de 70, durante o regime militar, nós tivemos uma grande mudança de maioria populacional. A maioria populacional que estava concentrada no campo passou a se concentrar na área urbana. E aí a área urbana não estava preparada para receber tanta gente. Por quê? Nós tivemos um primeiro êxodo rural com o fim da escravização e um segundo êxodo rural com a substituição da mão de obra que trabalhava no campo por máquinas, revolução agrícola. Isso trouxe muita gente para cidades que não estavam planejadas para suportar um contingente humano tão grande para o seu meio, o seu contexto, o seu espaço, o seu território. Passando ali para a década de 80, nós tivemos o encerramento do período da ditadura civil-militar e a redemocratização do país. A redemocratização fundamentada na Constituição de 1988 trouxe uma série de direitos, trouxe uma série de garantias e trouxe o atual período de desenvolvimento do Brasil com a busca da diversificação Nós tivemos aí a diversificação econômica, diversificação essa que trouxe uma segurança maior para o país em relação a se proteger de crises internas ou externas, porque diversificando a sua matriz produtiva, você tem uma segurança maior caso uma dessas matrizes entre em crise. Nós tivemos aí dentro do período democrático a estabilidade da nossa moeda, o crescimento do país, o crescimento do salário mínimo, o crescimento da economia, uma distribuição melhor de renda, políticas sociais mais contundentes, direitos mais amplos sociais, e aí a gente parte para o período atual. E aí dentro do período atual a gente pode comentar o seguinte: diante de todo esse histórico, o nosso presente é de evolução dos indicadores sociais, evolução dos indicadores econômicos, mas o que ainda nos atrapalha, economicamente falando, é a nossa prisão na questão agrário-exportadora, muito forte, a concentração de renda muito intensa, por mais que nos últimos anos a concentração de renda tenha diminuído, ela ainda continua muito forte, muito persistente. O racismo é importante dentro desse contexto porque mantém a desigualdade econômica, mantém a desigualdade social. O machismo entra com força dentro desse contexto impedidor de um crescimento mais substancial da nossa economia. E aí a gente parte para a discussão mais
moderna de desenvolvimento. O país, para se desenvolver, vai precisar continuar mexendo na carga tributária e precisa concentrar a tributação na renda e não no consumo. Boa parte da nossa tributação está concentrado no consumo. E quem mais consome é mais rico ou mais pobre? Quem consome é mais pobre. Então, proporcionalmente ao que ganha, a gente tem uma perda muito grande dos setores econômicos C, D e E, classe média e classe baixa, e um peso tributário na questão das elites que é muito fraco, proporcionalmente falando. Então, o que precisa acontecer? Retirar o peso tributário da classe mais baixa, principalmente, e consequentemente da classe média, para uma tributação mais elevada da renda da elite. Lembrando que a elite econômica brasileira não é tão grande. Ela é muito concentrada. Então, o nosso grande problema atual é a concentração de renda. 1% mais rico da população brasileira tem consigo um volume de riqueza equivalente ao que metade da população mais pobre tem. Então, nós temos esse problema da desigualdade social, dessa concentração de renda muito grande. Só para se ter uma ideia, a lista da Forbes. O Brasil tem 69 bilionários. E esses bilionários mandam na política, mandam na economia e mandam na mídia. Deixam qualquer governo, de qualquer tipo de tendência partidária, nas mãos. Isso atravanca, atrapalha o nosso desenvolvimento. A concentração de renda atrapalha o desenvolvimento porque a renda concentrada não é produtiva. Não sendo produtiva, não vai beneficiar os setores da economia. Consequentemente, não vai permitir com que o PIB brasileiro cresça e também não vai permitir que esse crescimento do PIB, de qualquer tamanho que seja, seja bem distribuído. Nós precisamos de uma elevação do salário mínimo acima da inflação, nós precisamos da tributação das elites, e eu estou falando dos bilionários, porque é uma coisa que muita gente ainda não entendeu. É que não estamos falando daquela pessoa que tem um Jeep Renegade, que tem uma casa com 5 cômodos, que tem uma empregada doméstica. Não. Estamos falando daquele grupo social brasileiro muito pequeno que investe não só na Bolsa de Valores, mas investe em títulos. E eu estou falando de grande investimento em títulos. Investimento em títulos, quem que é dono desses títulos? Quem que gera esses títulos? É o governo. Então, se o governo emite títulos para complementação de seu orçamento e quem patrocina, banca, dá o dinheiro, empresta dinheiro desses títulos são as elites, o governo vai precisar se esforçar mais para pagar esses títulos, porque ele não pode ficar devendo esses títulos, do que o investimento numa educação de qualidade, numa saúde de qualidade, na geração de empregos, na habitação. Não vai desenvolver o país. Ter uma elite que concentra a renda faz com que o governo gaste mais dinheiro com a elite mesmo do que com todo o país, com a maioria da população. E por que eu falei que o racismo e o machismo entravam nessa? Boa parte desses 69 bilionários são homens, são brancos, e
Onde está a maioria da população feminina, economicamente falando? Onde está a maioria da população negra, economicamente falando? Parte da justiça social passa no combate ao racismo, passa no combate às desigualdades sociais. Então, basicamente, o Brasil só vai ser um país desenvolvido quando conseguir, primeira coisa, eleger um Congresso representativo de seu país. Nós não temos um Congresso representativo do nosso país. A maioria da população é negra, a maioria dos congressistas, homens, brancos. A maioria da população brasileira é feminina. Quase 30% do Congresso é feminino. Há uma subrepresentação. A maioria da população brasileira é pobre. A maioria de dentro do parlamento ou é classe média ou é da elite econômica brasileira. Quem vota as leis, quem está no poder, permanece no poder ou quer permanecer no poder. Então a gente muda essa realidade ampliando a quantidade de mulheres, ampliando a quantidade de negros, ampliando a quantidade de indígenas, ampliando a quantidade de população LGBTQIAPN+, dentro do parlamento. Porque é no parlamento que está a manutenção do poder. Então, a gente precisa tornar o poder menos concentrado, nesse sentido. Precisamos combater as desigualdades sociais em seguida. E precisamos de um terceiro componente. E este terceiro componente se traduz numa melhor distribuição da questão tributária, que eu já disse, numa melhor distribuição da renda, traduzida em aumento de salário acima da inflação. Precisamos de uma reforma agrária que seriamente nunca houve. Todo país desenvolvido atualmente, economicamente, que tem bons indicadores sociais, tem a reforma agrária. Precisamos de uma reforma bancária, precisamos de uma reforma urbana, porque as cidades precisam ser mais democráticas, elas precisam ter o acesso a todas as pessoas, e isso passa pelas eleições municipais que teremos no Brasil este ano de 2024. Então a população brasileira tem nas mãos a chance de não só combater a extrema-direita, que é neoliberal, que é privatista, que é racista, que é machista, que é misógina, que é concentradora de renda, que é violenta. Nós precisamos de uma revolução pacífica. Precisamos de uma regulação das mídias. Ela não pode ser concentrada nas mãos de um conglomerado, concentrado nas mãos de empresários que estão ligados ao setor bancário, que estão ligados à manutenção dessas oligarquias no poder. Não podemos também ser agrários exportadores. Precisamos valorizar os nossos produtos, valorizar a agricultura familiar e valorizar também os setores produtivos brasileiros beneficiando os nossos produtos. É muito melhor vender o óleo de soja do que a soja in natura. Então nós precisamos de uma revolução no Brasil. E essa revolução passa por eleger pessoas de esquerda, porque a esquerda brasileira quer tudo aquilo
que eu estou defendendo dentro deste vídeo. Se você gostou deste conteúdo, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.